Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta terça-feira, logo pela manhã do dia 15 de 10 de 2024. Eu venho aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e, como promessa é dívida, eu falei que quando nós entrássemos na semana mais decisiva desta última década do Vasco da Gama, eu estaria aqui todos os dias, de dia e de tarde, para poder te manter atualizados. E vamos aqui para as informações, porque se lembra quando eu disse, olha, nós temos aí o Ramon Abate Abel, aquele que expulsou o João Vitor, condicionou o João Vitor de não estar no segundo jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. E eu falei, olha, só falta agora eu saber quem vai ser o VAR dessa partida. E não é que saiu a relação da arbitragem, olha, o VAR é o senhor Rodolfo Toschi Marques. Se você não sabe quem é ou não está se lembrando, calma, hoje eu vou te fazer questão de lembrar esse cidadão que tem uma longa passagem pelo Vasco da Gama entre erros e detalhe, não é só no Vasco não, tá? Mas a última dele foi nesse ano, já na cabine do VAR. Ele é tão ruim que ele começou no campo e parou numa cabine de VAR, porque não tem categoria nem fora e nem dentro. E para mim poder seguir aqui, vamos falar muito sobre a preparação do Vasco. Primeiras imagens do Paulinho Paula treinando junto com o elenco que vai se preparando para esse jogo primeiro contra o São Paulo, importantíssimo. Saiu também a arbitragem desse jogo, sem contar outras informações, como aquela, quanto é que o Vasco já gastou até agora, desde quando deixou de ser ali parceira da 777 One e ali caminhando sozinho, quanto é que o Pedrinho já colocou nessa brincadeira. Vamos falar muito também de Copa do Brasil, sobre esse confronto, vamos fazer aqui um raio-x e botar ali aquele campinho dos melhores, na nossa opinião. Isso até rolou ontem na live. Se você não viu a live, você vai ver o vídeo. Se você viu, veja de novo e deixa a sua opinião aqui também sobre ali, né? Quem é quem entre o time do Vasco e o time do Galo. E aí, quem saiu vencendo, quantos jogadores tem de cada lado. Vou trazer também aqui alguns números interessantes, tanto de Vasco e também de Atlético, nessa Copa do Brasil, e alguns jogadores do Vasco que podem fazer a diferença, porque, cara, ainda que você saiba que tenha um jogo na quarta-feira, todo mundo está pensando no sábado. Inclusive, vou trazer aqui um vídeo muito bacana de um neto dando uma camisa do Vasco para a vovó vascaína. Ela tinha o sonho de receber essa camisa. Bom, o segundo sonho dela era ir a São Januário. Eu vou fazer um apelo aqui, porque quem sabe, hein, ela não esteja ali também juntamente com toda a família vascaína, para poder de repente ver essa classificação do Vasco em cima do Galo. Então eu vou chamar a vinheta, já eu volto aqui com muitas informações, porque a tia Leila falou que a Crefisa não patrocina mais ninguém. Será? Vinheta. Voltamos daqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 99.650 inscritos. Só faltam 350 para a gente poder chegar à marca de 100 mil. Queria muito viver isso no dia do meu aniversário, faltam 9 dias para isso. E aí eu conto muito com a sua colaboração, com o seu like. Para você que gosta do meu trabalho, não esqueça, para tudo aí agora. Eu sei que você está nos seus afazeres, está na sua correria, de repente está dirigindo para ir para o trabalho, está dentro de uma condução, mas para tudo aí agora, logo de manhã bem cedinho, e deixe o seu like. Ele é muito importante para esse vídeo chegar até mais vascaínos. No final de tudo, vocês comentem. Você que ainda não é inscrito, se quiser fazer a boa e participar dessa família que está muito próximo de chegar aos 100 mil inscritos,
Bom, se inscreva, ative o sininho das notificações e fiquem ligados aqui, tá, galera? Que nós vamos voltar a fazer as lives aqui, será às 11h30 da noite. Meu Deus, haja couro para poder trabalhar tanto assim, NTV, NTCast, mas muito obrigado pela sua moral. Agora, para não ficar aqui somente nas minhas palavras, me chega para cá, copo d'água, me ajude, por favor. Vamos aqui, rapaziada, para essa primeira informação, porque a tia Leila falou, pelo menos no podcast lá do Palmeiras e diretamente ali para o Metrópolis, categoricamente, que não vai patrocinar nenhum clube, mas que não seja o Palmeiras. Como essa parceria está muito próxima de terminar, então eles não têm pretensão de fazer parceria com nenhum outro clube. Será que isso é verdade ou é mentira? Será que realmente aí a tia Leila abriria mão de patrocinar um clube como o Vasco da Gama, patrocinador master, ou ali, de repente, ligar a sua marca? Ouça o que ela falou. Tá aqui mesmo. Você já deu sinais, você já disse, não é a primeira vez que você vai falar sobre esse tema, mas no fim de um contrato da patrocinadora master, a Crefisa, com o Palmeiras. Você vê a Crefisa hoje fechando com outro clube? Isso... Não. A Crefisa, ela é uma grande patrocinadora, foi uma grande patrocinadora do Palmeiras. A Crefisa só patrocinou o Palmeiras porque eu sou palmeirense e meu marido é palmeirense. Não foi uma questão, quando nós chegamos no Palmeiras para patrocinar, quando nós oferecemos o nosso patrocínio, não foi uma questão comercial, foi uma questão sentimental, porque todos os clubes procuraram as nossas empresas para patrocinarmos. Eu poderia, muito bem, né, esse valor que eu investi no Palmeiras ter distribuído em vários clubes. Mas eu nunca fiz isso, porque nós somos palmeirenses, nós entramos aqui por sentimento, por amor. E aí você vê, tudo que se faz por amor não dá certo. Foi uma parceria extremamente vitoriosa. Eu tenho um profundo orgulho, eu não tenho dúvida que as minhas empresas serão eternizadas por causa dessa parceria com o Palmeiras. A Crefisa e a FAM jamais patrocinarão outro clube. Então, ela falou aqui categoricamente que a Crefisa e a FAM jamais patrocinarão outro clube. E aí o Vasco está precisando de um dinheiro, né? Será que realmente não terá negócio o ano que vem com o seu Crefiso? E aí o Pedrinho, porque olha, vamos comprar o seu Neme White se você se tornar presidente. Agora, falando sobre o Pedrinho, uma informação muito importante, apuramos, tá, essa informação, e é claro que esses números aqui são aproximados, não dá para você cravar que foi isso ou que é isso, mas, cara, segundo informações que nós tivemos, e até subimos aqui em primeira mão sobre a folha do Vasco, que era de aproximadamente 17 milhões. Claro que houve algumas alterações, mas também saiu os jogadores, chegou os jogadores, e aí eu creio, juntamente com a equipe aqui NT, que não tenha passado muito desses 17 milhões. E um grande detalhe é que desde que Pedrinho chegou no Vasco, ele gastou cerca de 110 milhões, contando apenas com compra de jogadores e folhas salariais do futebol. Se contarmos até o final do ano, o Cartola desembolsará por volta de 144 milhões de reais entre as aquisições, claro, os empréstimos, ou empréstimo, os empréstimos, no caso do Coutinho e também do Emerson Rivaldo, e também tem a situação aí das compras, como o Maxime e também ali o Jean David, dois jogadores que estavam, no caso, sem contrato, vieram sem contrato. O Souza e o Alex Teixeira não contam aí nessa matemática das contratações do Vasco da Gama. E aí vem a folha salarial, porque só de folha salarial e essas contratações já foram 110 milhões. Como o Vasco vai gastar mais 2 meses de salário, e aí nós não colocamos aqui nem férias e nem 13º, porque isso vai variar de cada jogador. Teve jogadores que chegaram no meio do ano e outros não. Tem uns que vão fechar 12 meses ali para receber um 13º cheio e outros não, da mesma forma as férias. Então, mas se nós formos calcular somente salários, enfim, 144
milhões. E aí o Pedrinho honrando a promessa que ele fez, que enquanto ele estivesse no Vasco, pelo menos esse ano, ele que pegou o caixa da SAF zerado, ele prometeu salários em dia até o final do ano e ele tem conseguido cumprir com essa promessa. E muita gente perguntando da onde é que saiu todo esse dinheiro. Um outro grande detalhe é que o Vasco veio justificar aquela denúncia, aquele áudio vazado que nós trouxemos até no vídeo de ontem a respeito ali de ingressos sendo vendidos antes do prazo. E o Vasco da Gama, ele disse que já sabia desse caso, dessa denúncia, e entregou isso à 17ª Delegacia de Polícia em São Cristóvão para eles poderem investigar o caso. Caso se encontre um culpado, esse áudio seja verídico e consiga chegar ali na fonte, a pessoa certamente irá responder por esse grande, né? Eu acho que esse grande, pô, cara, essa grande sacanagem, vou falar, irmão, essa grande sacanagem com o torcedor do Vasco, que tem gente pagando R$300 aí para poder comprar o ingresso que estava em torno de R$300. Claro que o sócio vai pagar a metade do preço, mas o cara paga uma mensalidade de 300 conto. Só esse mês passado, entre o mês passado e esse mês de outubro, o Vasco ficou aproximadamente 35 dias sem jogar. Aí jogou contra o Juventude. Então, é muita sacanagem. Às vezes você paga o plano e você nem usufrui dele. Pra galera chegar ali e fazer uma picaretagem dessa, um esquema desse, tirando a possibilidade de quem paga poder participar dessa grande festa. Eu acho que é a festa da década do Vasco da Gama aí. Passou de uma década já, né, que o Vasco não disputa um título tão importante e vai ter a possibilidade, caso consiga passar do Atlético Mineiro. Para mim poder seguir, o Vasco vem visando esse jogo e está se preparando forte agora. Bom, pelo menos aqui as imagens do treino, olha o Verrete, ó, o homem tá aí, né, embalado. E, cara, uma das imagens mais bacanas desse treinamento de ontem foi ver o Paulinho de volta juntamente com o elenco. Foi inserido novamente ao elenco, depois de passar por aquela fase de transição. É claro que ainda vai ter muito que recuperar, não dá para lançar o homem assim, tem toda uma programação, mas o importante é que o Paulinho está de volta. E, cara, nesse treinamento aqui eu quero destacar 3 imagens que me chamaram muita atenção. Primeiro, é claro, né? Eu vou colocar aqui um videozinho do Paulinho, aí os momentos dele retornando, no caso, para poder fazer parte ali, juntamente com os outros atletas, aquilo que o cara, porra, nasceu para fazer, é a sua profissão. Ficou 8 meses aproximadamente sem poder participar disso, e eu tenho certeza que para ele foi emocionante, assim como todo torcedor do Vasco ficou feliz, tá? E o Paulinho, quando voltar à sua plena forma física, para mim é titular absoluto. E aí essas imagens foram muito bacanas. Primeiro aquela oração, né, para poder entrar com o pé direito já no campo de treinamento. O pai vai explicando. Paulinho atencioso. Pode vir estar morrendo de saudade. Deve ser muito difícil, cara. Você deixar de fazer o que você gosta. E aí, né, vai passar pelo corredor, como se tivesse aí, no caso, sendo apresentado como novo reforço. E a pergunta que eu quero te fazer é se o Paulinho é um reforço para esse final de campeonato. Ali a previsão é que ele não comece agora, mas já o Jair, de repente, joga quarta-feira, tá? E aí é só você tirar o momento que o Jair voltou. E quando o Vasco está relançando o Jair em campo, para a gente poder fazer uma previsão também do Paulinho, que vai ser basicamente isso. Agora, irmão, essa imagem aqui está congelada no tempo. E eu queria te perguntar, quanto vale essa imagem? Cara, olha... Essa imagem aqui vale um título de Copa do Brasil, tá? Vasco passando, eu acho que o Paulinho terá plenas condições de jogar as finalíssimas ali pelo Vasco. E aí, cara, tipo assim, a expectativa é enorme e eu quis destacar essa imagem. E essa aqui é em homenagem, rapaz, a todo mundo que acha o Léo Jardim bonito. E tá aprovado, né? Um homem de barba ou sem barba, esqueça tudo, meu irmão. Tá aí, ó. Um homem é bonito de qualquer jeito. Bom, lá ele... Essa outra parte da imaginação eu deixo para você, meu irmão. Mas o Léo Jardim aí, de barba, pela primeira vez no Vasco da Gama. E para a resenha aqui desse canal, que é a pegada do canal, lá ele, que é o ritmo do canal. Bom, deixei essa foto do Léo aí de barba. Agora, para mim poder voltar, bom, aquilo que importa, que é Vasco e São Paulo, saiu toda a relação
Eita, rapaz, será que é um sinal? Saiu toda a relação aqui, pelo menos do quadro de arbitragem para essa partida. Gabriel Rodrigues Dias é o delegado local, agora o árbitro é um xará meu, é o David Oliveira Lacerda. O primeiro assistente é o Luan Anderson, rapaz, tudo junto, tá? Lima dos Santos. E o segundo é o Vitor Hugo. E aqui, pelo menos o VAR, é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Já já eu vou falar. Esse daqui é para Vasco e São Paulo. Calma. O problema não está aqui, bom. Pelo menos até o momento não tenho muito o que falar desse quadro de arbitragem. Agora, do próximo, que eu vou trazer já já, aí eu quero saber. Porque, na realidade, nós vamos passar aí por esse jogo com o São Paulo, mas o vascaíno tá com o coração, não tem jeito, meu irmão. Impossível você falar, não, eu tô pensando no São Paulo, eu tô preocupado com que ninguém... Rapaz, por isso que eu falei, por mim era time misto, porque ninguém tá nem ligando aí pra essa parada. Agora, essa homenagem aqui pelo menos da Copa Betano do Brasil, lá da CBF, essa aqui ficou maneira. O Vasco é minha vida, minha história, é meu primeiro amigo. Aí, que maneiro. E quem não te conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu te amo. E vocês se ligaram na mensagem? O horizonte é logo ali, vascaíno. Falando que só falta aí mais uma etapa para o Vasco poder chegar a essa finalíssima. E não para por aí não, tá? A CBF ali fez várias homenagens ao Vasco da Gama. Tá aqui, ó, segundo jogo da semifinal. Vou botar o áudio. Bom, essa daqui eu não vou colocar, que aí já é outra parada, é o lado de lá, e o lado de lá, quem quiser, aí lá do Galo, que faça um conteúdo para falar deles. Mas o que nós não podemos deixar passar batido é o sentimento vascaíno, porque tá aqui, ó, uma senhorinha fofa se emocionando ao ganhar de presente uma camisa do Vasco. Esse é o melhor vídeo que você verá neste retorno do Twitter. E aqui o João MM, que é neto, no caso o João é neto aqui da senhorinha, teve ali presenteando a sua avó com a camisa do Vasco. Olha que maneiro. Do Lucas, cara, aí, não sei se ela vai gostar, mas abriu ali. Meu Deus! Olha que maneiro. Vê se ela vai gostar aí, ó. Vai. Ó. Pega da senhora aí, ó. Ela comprou uma pra mim também, que eu vou andar combinando com a senhora, né? Aí. Vê se vai dar na senhora aí. Que massa, meu irmão. E ela chorou, tá? Tem até a coisa do dinamite aqui, ó. Aí. Isso é bravo demais. Aí essa edição do 2024 dela aí. Vai te ver se vai ficar bacana. E ela observando os detalhes. E depois desse vídeo, aqui ela mandou um recado pro time vascaíno e principalmente pro Coutinho. Agora, um grande detalhe desse vídeo aqui é que seria muito bacana que ela fala que tem um sonho, sabe? De um dia, de repente, estar ali em São Januário. E, pô, o Vasco poderia fazer a boa e trazer ela para poder assistir esse jogo. Semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que ficaria eternizado na memória dela. E também do seu neto. Fala do Vasco, quem fala é o João. Aqui é a vovó do Vasco. A vovó do Vasco. O Vasco ganhe nesse jogo a Copa do Brasil. Não pode faltar. Alô, Coutinho, faça muito gol. Estamos precisando. É a minha fé um dia ir para São Januário assistir o jogo lá de perto. Aí. Pô, qual é, né, irmão? Isso aí que acaba com qualquer um, cara. Honrar essa camisa do Vasco. O sonho dela é ir lá ver esse jogo. Então, ou um jogo do Vasco de perto. Poderia fazer a boa o Vasco e trazer a vovó do Vasco, que se emocionou com a camisa do Gigante da Colina
para poder ver esse jogo. Eu acho que, e é outra coisa, né? Esse tipo de vídeo tem que parar na mão também dos jogadores, cara. Eu acho que isso é um combustível a mais. Outro combustível a mais é que nós botamos aqui o quem é quem na Copa do Brasil. E eu vou trazer aqui a campanha do Vasco, vou diminuir aqui essa foto, tá? Vou trazer aqui a campanha do Vasco e também do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele teve ali aproximadamente 7 jogos e ele, no caso, venceu 2-0 o Sport no primeiro jogo. No segundo jogo, perdeu de 1-0 para o Sport fora de casa. Aí pegou o CRB e empatou fora de casa e em casa venceu por 3-0. O São Paulo, fora de casa, olha só, olha os sinais. O Atlético Mineiro perdeu de 1-0, não, desculpa, venceu de 1-0 e em casa empatou com o São... Rapaz, é isso mesmo, em casa empatou com o São Paulo de 0-0. E o Vasco, aí eles conseguiram esse resultado de 2-1, mas de repente, agora no jogo de volta, eles vão ter aquela surpresinha. E o que me chama a atenção é que o jogo do Sport fora de casa eles perderam e contra o CRB fora de casa eles empataram. Então, de repente, o Vasco pode fazer a boa aí e bater o Atlético Mineiro. Meu resultado é 2-0. Agora vamos aqui para o Vasco. A campanha do Vasco aqui na Copa do Brasil. Contra o Marcílio Dias, o Vasco venceu, no caso, de 3-1, empatou com o Água Santa 3-3. O Fortaleza foi 0-0 e 3-3 também dentro de São Januário. Aí o Atlético Goianiense fora de casa foi 1-1. Dentro de casa, o Vasco venceu o seu jogo 1-0 e pegou o Atlético Paranaense, venceu de virada e depois perdeu fora de casa e no pênalti passou. E agora tem que reverter esse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu queria saber da sua opinião, porque dentro de casa o Vasco não perdeu. Tudo bem, empatou 2 e no caso aí venceu 2. E aí eu quero saber de vocês. E aí, dá para passar? Não dá? Qual é a sua opinião? Tá confiante? Porque, cara, nós fizemos aqui o outro quem é quem entre o elenco do Galo e o elenco do Vasco. E nós chegamos a esse time aqui. Léo, Paulo Henrique, João Vitor, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Hugo Moura e Alan Franco, Felipe Coutinho, Paulinho, Gustavo Scarpa e Verratti. A maior discussão foi o Verratti no lugar do Hulk, mas se você pegar ali se tratando de camisa 9, hoje eu acho que o Verratti, ele é o artilheiro da competição e ele está em um melhor momento. Mas eu queria saber da sua opinião, porque aqui, ó, esses 3 caras aqui podem fazer a boa no sábado. Eles podem fazer a diferença juntos? Para mim pode, tá? Para mim joga os 3. Verratti, 9 jogos e 6 gols. Payet, 7 jogos e 2 assistências. Coutinho, isso aqui é só pela Copa do Brasil, beleza? 2 jogos e 1 gol. Agora, meu irmão, quem pode também tá fazendo a diferença é o fator campo, porque aqui uma torcedora lá do Tricolor, né, que quando viu, eles não estão acostumados com isso aqui, tá ligado? Olha quantas pessoas estavam na fila de espera. 199.735, acho que isso aí foi o recorde ali do site do Vasco da Gama. Eu não consigo entender muito essa matemática, tendo em vista que nós só temos ali 67 mil registros. Será que tem tanto registro? Rapaz, é melhor deixar isso para lá, que isso nós falamos bastante ontem. Mas que diabos o Vasco, por que diabos o Vasco não mandou esse jogo no Maracanã? Acho que é o maior desperdício da década, falando em dinheiro. E aí vem o Juninho, categórico como sempre. O Vasco não ganhou nenhum jogo esse ano no Maracanã. Vasco só perdeu um jogo em São Januário esse ano. Acho que isso já responde a pergunta ali da torcedora do Flu-C. E, cara, em falar entre Vasco ganhar, perder, São Januário, cara, isso aqui me preocupa. Agora nós vamos falar do quadro de arbitragem entre Vasco e Galo. Esse aqui é o ponto-chave desse vídeo de hoje. Cara, não é teoria da conspiração, não é perseguição pelo nome. Bom, primeiro o Ramon Abate Abel, ele fez isso daqui, e vocês devem estar lembrados. Tirando o João Vitor do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra
da semifinal não, desculpa, das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, jogo lá no Paraná, quando ele vermelhou o João Vitor no finalzinho do jogo, por causa de nada, por causa de uma confusão, quem queria pegar a bola. Não era para isso. E ele expulsou tanto o jogador do Vasco como do Atlético Paranaense direto, expulsou o pior atacante do Atlético Paranaense e o melhor zagueiro do Vasco. Beleza. E aí, eu fiquei aqui preocupado já com o senhor Ramon Abate Abel, que ele pode condicionar, e mesmo o Vasco passando, o Vasco já vai para essa partida com 4 pendurados, o Vasco pode ter muito mais pendurados nessa situação, porque o Ramon Abate Abel gosta de dar cartão pro Vasco. Isso está provado. Mas, irmão, eu fiquei aqui com aquela preocupação, porque aqui o site da CBF funciona quando quer. Né? Inclusive, eu tive a sorte de abrir aqui hoje para eu poder te passar esse conteúdo. E ali o site abriu e veio todo o quadro de arbitragem. E aí o Bruno Rafael Pires será o primeiro assistente, o segundo assistente, o Bruno Bochilha. E aqui, rapaz, vem a minha maior preocupação. VAR. Eu já falar Rodrigo Guarizo, que é outro também, que rapaz, desculpa, Rodolfo Toschi Marques, esse será o árbitro de vídeo. E você vai me perguntar, mas Léo, o que tem isso daí? Calma que eu vou te trazer. Bom, já trouxe aqui o Ramon Abate Abel, agora o Rodolfo Toschi Marques, desde quando ele prejudica o Vasco? Lucha diz que Vasco foi prejudicado contra o Grêmio e pede punição a árbitro. E o árbitro em questão, as críticas de Luxemburgo, de Vanderlei Luxemburgo, a Rodolfo Toschi Marques. Isso aqui, meu irmão, foi em 13/7/2019. E o lance foi esse aqui. Bem, na minha avaliação, aí, ó, a saída de bola aí, ó. Exatamente. Ele vai em bloco. E vai em bloco. E avança as linhas. Aí é o início da jogada da confusão. Aí marcaram falta do Rui. Eu não vi essa falta, não. Eu também não vi. Quem estava em campo não viu. Repara que nenhum jogador reclama na hora. Nenhum do banco, a gente tem a outra imagem. Ninguém que está no banco do Grêmio, porque foi na frente do banco do Grêmio, vai até o árbitro, levanta o braço. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso aqui é na época do Fox Sports Rádio ainda, irmão. Isso é uma vergonha. Lance normal. O que fizeram com o Vasco foi uma sacanagem, uma vergonha. Quem que é esse árbitro aí? Aí, ó. Quem é esse árbitro? Aquele cara de São Paulo? Rodolfo Toschi. Sempre se mete. Não, esse cara é árbitro FIFA. Esse cara foi eleito ano passado, foi o ano passado. Olha a falta que ele deu. A falta que ele deu do Rossi e anulou o gol do Pikachu. E na época o Vasco reclamou, porque o Vasco acabou sofrendo uma derrota. O Vasco estava vencendo o jogo de 1-0, abriria 2-0 e aí o Rodolfo Toschi Marques foi lá e atendeu o VAR. Mas ele não erra só no caso contra o Vasco. Após erros contra o Botafogo, juiz fica fora de rodada da Série A e apitará a final feminina. Não para por aí. A arbitragem de Corinthians e Grêmio pela Copa do Brasil preocupa. A CBF definiu Marcelo de Lima Henrique em campo e Rodolfo Toschi Marques no VAR. Os dois possuem histórico de erros contra... Cara, como é que bota um cara desse para poder estar num jogo de semifinal, cara? Diniz critica a arbitragem de Rodolfo Toschi Marques. Muito confuso. Não, cara, não para, cara, é uma sessão. Após polêmicas, Santos pede à CBF que árbitro Rodolfo Toschi Marques não apite mais seus jogos. Vamos lá. Árbitro de São Paulo e lá Urubu foi afastado no primeiro turno e quase apanhou de Sampaoli. Quem é o árbitro? O árbitro Rodolfo Toschi Marques, que faz parte do quadro FIFA, será responsável pelo apito. Então já estavam relembrando um outro erro dele. Botafogo e Bragantino na central do apito. Nadine Basto vê 2 erros de arbitragem em lances de pênalti. Para comentarista da Globo, Rodolfo Toschi Marques marcou pênalti inexistente. Ai, meu Deus. Presidente do Inter reclama de árbitro no jogo contra o Ceará e vê evolução. Como é que é? E vê evolução para a decisão. Aparições importantes. Ele vai falar de 2 questões. E aqui o árbitro em questão
que ele está reclamando, tá aqui, o Alessandro Barcelos reclamou da falta de critério do árbitro Rodolfo Toschi Marques. E para poder finalizar esse balão, uma dele que eu fiz aqui em abril, né? E mais uma vez, dando os créditos aqui ao Notícias Vasco hoje. Vou pegar só um trechinho, porque esse lance foi interpretativo de uma bola que bateu na mão do jogador do Flu-C, quem estava na cabine do VAR, e por ser um lance interpretativo, tinha que chamar o Wilton Pereira também, que errou tudo, inclusive na expulsão do Ganso, que ele agride um jogador do Vasco. O Rodolfo Toschi Marques também era para chamar e não chamou. Antinatural e não é mão deliberada, portanto não é pênalti. Só uma ressalva, porque eu estou batendo na tecla que é um lance interpretativo. Portanto, se é interpretativo, o Rodolfo Toschi, que era o árbitro de vídeo, deveria chamá-lo. Diz, olha aqui, ó, a bola tocou no braço, é a tua opinião, tu que decide. No mínimo, ele deveria ter ido na beira do campo olhar e analisar, já que a palavra e a decisão final é dele. Então, fica... Então, quer dizer, não chamou. E aí a minha preocupação toda, paizão? De um lado, um que adora pendurar jogadores do Vasco e tirar jogadores do Vasco para uma decisão de Copa do Brasil, de repente. Do outro, nós temos aqui um cara que, ó, desde 2019 nos prejudica e nós estamos em 2024. E ele vai estar lá, irmão. Ele estará em São Januário, sábado. E aí me preocupa demais. Para não chamar, para não observar, para não ali fazer o que é correto. Na minha modesta opinião, pouco custa. Mas eu queria saber muito, era da sua opinião. Será que, depois que eu te mostrei todos esses argumentos de vários erros, esse cara era ruim apitando dentro de campo e ele é ruim apitando fora de campo? Inclusive no Vale já foi criticado, não só aqui por mim vascaíno, mas por outros aí. Tinha até lá, né, o Corinthians lá preocupado, lá, sabe? O Corinthians e o Grêmio preocupado que ele estaria na cabine do VAR, também ali para um jogo de Copa do Brasil. Então eu queria saber da sua opinião, o que você acha disso tudo, se o Vasco tem que prestar atenção. Também me fale sobre o retorno do Paulinho, se você pouparia para esse jogo contra o São Paulo. Vou bater sempre nessa tecla, porque eu quero aqui ouvir você debater, quero saber qual é a sua opinião. Também a respeito aí, sabe, desse quem é quem ali do Vasco da Gama contra o Galo. O que que você acha ali desses dois times que foram montados? Realmente é justo ou não? Você botaria o Hulk, tiraria o Verratti? No meu time joga os dois juntos, tá? Mas como dava para colocar só um, também deixa a sua opinião sobre isso. E aí conta que o Vasco rapaz, conta que o Pedrinho já colocou nessa brincadeira aí. Da onde é que muita gente perguntando, né? O Pedrinho já mandou um recado. Tem muita gente preocupada da onde está vindo o dinheiro. Tem que estar preocupado se o Vasco tá pagando os salários. E pelo jeito que o Pedrinho falou, não é de uma forma ilícita que esse dinheiro está chegando aqui. Eu acho que de forma ilícita era quando era o esquema de pirâmide. E isso, graças a Deus, no Vasco, pelo menos isso, tá? Acabou. Contrapartida, tem outros esquemas acontecendo que também não vou aliviar, como esse dos ingressos, que eu tô doido que a polícia aí chegue a um denominador e traga, bom, pelo menos à justiça os responsáveis, tá bom? E que ali, cara, também seja igual esse negócio do rap lá dos Estados Unidos, que através de uma pontinha vem ali, sabe, tipo, puxando todo esse novelo de lã, porque, olha, é grande esse carretel, tá? Porque tem muito mais atrás disso daí, eu tenho certeza. E, bom, por enquanto é só. Bom, rapaz, estou aqui 2 da manhã fazendo esse vídeo para vocês. Deixa a sua opinião, deixa o seu like, comente, tô metendo o meu pé, como eu disse, já tá batendo sono. E amanhã, no caso hoje, né? Esse vídeo vai subir 5h30 da manhã. E hoje eu volto aqui lá para as 16, 17 horas para a gente trazer mais notícias do Vasco nessa semana, a semana mais decisiva da década do nosso clube do coração. O que foi, galera?